Boa tarde, vô. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do programa novo que eu estou inaugurando. Muito obrigado, é um privilégio participar pela primeira vez desse seu programa. Obrigado, seja bem-vindo. O nome do programa é De Frente com Davi. Que legal, o tema está bem sugestivo. Eu queria hoje entrevistar o senhor, ouvir aí do que o senhor tem de experiências, de histórias, e que o senhor pudesse compartilhar com a gente. Sim, depende do ponto que você quer iniciar. Vamos lá, eu queria que o senhor me falasse o seu nome, local de nascimento, data de nascimento. Eu nasci em Franca em 1941, dia 23 de setembro. Qual que é a sua memória mais antiga? As memórias mais antigas que eu tenho são as do grupo, do bairro da Estação, onde eu morei por muitos e muitos anos, né? A turma de amigos que eu tinha da minha época, né? Que de vez em quando eu me lembro deles, né? Mas nunca mais tive contato com eles. Quantos anos o senhor tinha? Eu devia ter uns 8, 9 anos por aí. Brincava na rua? Sim, naquela época a gente jogava futebol de meia. Como de meia? De meia. É meia velha que não se usava mais, a gente enchia elas com pano, pedia para os avós costurarem e virava uma bola. E aquilo era uma bola com a qual a gente jogava futebol. E o que mais que vocês gostavam de brincar? Bolinha de gude. Era muito bom aquilo, né? Enchia a lata de bolinha de gude, porque a gente fazia triângulos, né? E colocava as bolinhas lá dentro. E cada um, a gente tirava um limite mais perto do triângulo, aquele que estava mais próximo da linha do triângulo, que iniciava o jogo. Enquanto a gente ia tirando, o adversário só ficava assistindo. Às vezes a gente conseguia tirar todos, às vezes não conseguia, e passava a vez para o outro. Entendi, Era a brincadeira que vocês mais gostavam? Sim, bolinha de gude era. Porque naquela época não havia nada sofisticado, né? Não tinha nada de eletrônico, então a gente brincava na rua mesmo, e jogando a bolinha de gude e o futebol de meia. De meia. O senhor nessa época morava com seus pais? Sim. Qual que era o nome deles? Meu pai era Pedro Rodrigues e a mãe Lourdes, Dona Lourdes. E o que eles faziam? Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era do lar, né? Era doméstica. Entendi. E depois, mais velho, o que o senhor, adolescente, o que o senhor gostava de fazer? Não, eu sempre fui bom aluno, desde a época do grupo, né? Quando eu terminei, naquela época era grupo, eu fazia 4 anos de grupo, eu fui até homenageado pelo meu professor, que foi o Hélio Palermo, que foi prefeito em Franca vários anos. Professor da escola? Foi prefeito? Do grupo. Ele era. Então ele sempre me valorizou. Aliás, a neta dele foi muito amiga da Mila. Ela chegou a viajar junto com a gente. Então o Hélio Palermo é uma pessoa conhecidíssima em Franca, tem avenidas com o nome dele, porque foi prefeito várias vezes. E ele sempre acreditou em mim. Sabe? Eu não deixei de ser bom aluno, né? E saí do ginásio, saí do grupo, fui para o ginásio, fiz ginásio, nunca estudei em escola particular, só em escola pública. Sim. E fiquei. E foram acontecendo as etapas na minha vida. E se o senhor pudesse dar um conselho para você daquela época, o que o senhor falaria? Para mim mesmo? Olha, eu acho que eu fui uma pessoa muito equilibrada. Entendi. E eu não tenho que reclamar de nada, porque eu fui bom aluno, tinha meus objetivos, os quais eu alcancei, né? E aí a dona Adriana. É isso aí. Então, não tem assim, falar assim, eu podia ter feito isso na época, não fiz, não. Eu considero uma pessoa de ideais que buscou todos eles, né? Através de estudo, né?
E graças a Deus a minha vida foi uma vida assim que sempre, que eu não tenho que reclamar de nada. Entendi. Graças a Deus. O senhor lembra de seus avós? Chegou a conhecê-los? Sim, a minha avó e o meu avô, do lado da minha avó. Uhum. E do lado da minha avó, do lado do meu pai, só conheci a minha avó. Também foram poucos anos. O pai do meu pai não conhecia. Entendi. E o que eles faziam? De onde eles eram? Do lado do meu pai era fazendeiro. Aham. Né? E do lado da minha avó, eles eram separados, vamos dizer assim. Aham. E a minha avó vivia mais uma época em cada casa de uma filha. E meu avô, eu conheci ele muito tempo depois, porque ele morava em Goiás. Uhum. Tive pouco contato com ele. Entendi. E depois o senhor, eu sei que o senhor hoje, e já há muito tempo, é interessado em música. Ah, sim, desde pequeno. Quando era 8 anos, por incrível que pareça, meu pai, apesar de ser esse caminhoneiro, meu pai foi sanfoneiro de roça. Sanfoneiro, caminhoneiro de roça, né? Mas como que é? As pessoas contratavam ele para ele... Não, ele tocava por esporte porque gostava. Entendi. Né? Então, quando o pessoal que eles moravam em fazenda, o pessoal quando fazia aqueles forró de fazenda, eles chamavam meu pai para tocar, né? Entendi. Eu acho que esse dom aí eu puxei um pouco dele, né? Com 8 anos, eu também despertei também com o incentivo do meu pai. O senhor sabe se alguém antes dele já tinha algum dom musical? Não sei. Não sei. Então, ele me incentivou. Uhum. E eu comecei a tocar acordeão, toquei acordeão, fiz conservatório. Com quantos anos o senhor começou? Eu comecei a tocar acordeão, eu devia ter uns 8, 9 anos. Aprendeu com o seu pai? Não, eu aprendi com um professor que ia em casa, um senhor que já faleceu, e que me deu os primeiros ensinamentos. Mas depois eu fiz conservatório musical. O que é o conservatório? O conservatório musical é como se fosse uma faculdade da música, né? Uhum. Então lá eu fiz 5 anos de conservatório, estudo a história da música é uma faculdade, nada mais do que isso. Tem várias teorias, harmonia, tem história da música, como eu falei, você estuda os compositores, né, principalmente os clássicos. Sim. E depois você forma, está apto a ser um professor de música. Né? Qual que é o seu compositor favorito? Olha, é muito difícil falar isso aí, porque se for para clássico é uma coisa, se for para música popular brasileira é outra coisa, né? Só que eu gosto de falar da música seguinte, na minha época de música, a música tinha letra e tinha romantismo. Hoje você não vê mais isso, né? Então você vê que o cara colocava a alma, colocava a vida numa composição musical. Sim. E hoje você só ouve besteirol. Entendi. Então, não tem mais romantismo, não tem letra, não tem história, não tem poesia, não tem nada. E qual que é a sua música favorita de todas? Olha, eu não tenho uma música assim que marcou, entendeu? São passagens, porque a música é o seguinte, depende do ano que você está vivendo, a situação que você está vivendo, então é uma música que marca. Uhum. Mas a vida da gente é uma roda viva, então vão passando as histórias e vão surgindo outras músicas e cada uma vai marcando aquela época, né? Fala que eu tenho uma música assim, não, essa aí e tal, eu não tenho. Tem alguma que te lembra a sua infância? A minha infância? Eu ouvi muita música sertaneja, né? Então, na minha época, a gente assistia muito... como é que chama? Esqueci o nome dele, gente.
Tunico de Novo, porque é uma coisa muito assim, sim, de fazenda, né? E na época um cantor que era muito famoso na época era Francisco Alves, né? Eles cantavam na Emilinha, Marlene, cantavam na Globo, né? O mais antigo que isso aí era o como é que chamava? Esqueci o nome dele, mas é muito anterior isso aí. Nelson Gonçalves, né? E aí, o senhor estava falando, então, o senhor fez conservatório. Sim. E aí depois chegou a dar aula de música? Eu cheguei a dar aula. Cheguei a dar aula, inclusive, no Conservatório Musical de Franca. No próprio conservatório? Eu dei aula para alguns maristas do Colégio Champagnat, lá em Franca, né? E alguns alunos, né? Cheguei a dar. Era muito conhecido em Franca pela minha idade, porque eu era bom acordeonista, né? Então, ia para os bares, fazer tomar uma cerveja, buscar alguma coisa, logo tinha os convites para fazer serenata para as namoradas do pessoal que estava lá no bar. Lá no bar o pessoal chamava. Inclusive tinha um amigo que cantava muito bem, ele mora em Uberlândia, ele era muito pobre. Se eu era pobre, ele era mais pobre que eu. Mas ele chegou a fazer medicina em Uberlândia. Uberlândia não, em Uberaba. Se tornou médico. E hoje é dono do hospital de Ituverava. Olha só. Umas coisas assim que a vida dá muitas reviravoltas, né? Ele também sempre foi muito determinado, sempre quis vencer estudando. Sim. Porque ele se tornou médico, né? E ficou numa situação muito boa financeiramente. E o senhor começou a se interessar por música com 8, 9 anos de idade. Sim. Como foi a adolescência ali, a juventude do senhor? Então, eu e esse amigo, nós éramos fazedores de serenata para o pessoal da cidade. A gente era tão pobre que não tinha dinheiro, que eu falava para Fernando, vamos lá ficar na frente do bar. Nós não tínhamos dinheiro para sentar e pedir as coisas e comer, né? Então, que eles vão nos convidar. Passava um pouquinho, os caras chamavam, oi, Neno, Fernando, vem cá, senta aqui com a gente. Eu falava, Fernando, te falei, toma uma cerveja, toma uma belisca aí com a gente. Quando terminava, só que não, de jeito nenhum. Vocês fazem uma serenata para as nossas namoradas? Sim. Nossa. Fazíamos. Aí, levou uma vida desse jeito. Né? Eles escolhiam a música? Não, a gente cantava, né? A gente já, naquela época, tinha as músicas, o repertório da época. E vocês sempre levavam acordeon? Não, falávamos não trouxemos instrumento. Nós vamos lá buscar. Nossa, ainda buscava para você. Fazer. E tem mais, nós éramos assim, nós éramos tão organizados, porque sempre falaram que serenata, seresta, era proibido que a polícia prendia, né? Quando nós fazíamos, os pais, as namoradas saíam na janela, ficavam ouvindo, e tínhamos a audácia de ir na casa do juiz de direito fazer serenata para ele 4, 5 horas. Ele levantava, abria a casa, isso foram várias vezes, nos convidava para entrar, nós ficávamos lá até o dia amanhecer, tomando cerveja com a gente, batendo papo, com o juiz de direito. Era diferente naquela época, a receptividade das pessoas? Hoje, se a gente sair, capaz que eles roubam o instrumento da gente. O que mais que o senhor se lembra da sua juventude ali? A juventude foi isso. Logo depois eu entrei na faculdade de Direito, né? Eu tinha meus objetivos para fazer Direito. O que o senhor queria? Qual era o seu objetivo? Eu entrei na faculdade de Direito, não foi para ser advogado. Eu entrei na faculdade de Direito para fazer a carreira do Ministério Público da magistratura. Eu e um amigo. Nós éramos bons estudantes, a gente sabia que sem a indicação dos professores a gente não chegaria nesse ponto, nesse lugar que nós almejávamos. Sim. Mas só conseguiríamos se fosse os melhores e aí eles iriam nos indicar após um exame, após o exame escrito, que no exame oral ocorre isso aí. Se você tiver indicação,
Se você passou no escrito, se você tiver alguma indicação, você está na magistratura no Ministério Público. Entendi. Mas se você não tiver, infelizmente... Os professores que indicavam, então? Eles indicavam. Não é briga nisso aí. Se você não tinha indicação, e se você não passasse no escrito, você não ia conseguir, não. Entendi. Você está entendendo? Mas aí, nós estávamos no segundo ano de Direito. E rapidinho, antes da gente entrar nisso, como eram as faculdades naquela época? Olha, eu acho que toda faculdade depende muito do aluno. Então não adianta você estar na São Francisco se você não é bom aluno. Se você está numa faculdade que tem menos nome, você tem que dar um jeito de elevar o nome dela. Para os seus estudos, a sua dedicação. Sim. Né? Perdão, pode ir. Pode falar. Eu ia falar, e o comportamento dos alunos, como era? Era muito diferente? Que é isso, eu estudei no ETC, que era a escola pública da minha cidade, a mais difícil e a mais badalada, que quando você saía do grupo da universidade, tinha um exame chamado de admissão. Se você não passasse no exame de admissão, para entrar lá, você ia para outra escola. Mas para aquela do ETC, você tinha que ser qualificado. Entendi. Tanto que tinha muita gente que sonhava em entrar nessa escola do ETC do Estado, né? Mas não passavam no exame de admissão. Isso era durante a época da ditadura, mais ou menos? Do regime militar? Não. Ainda não tinha chegado. Tá. Não tinha chegado na ditadura, não, na Revolução de 64. Não. Então, o senhor estava na faculdade, já tinha começado o regime militar ou ainda não? Não. Como que foi isso? Não tinha. Porque eu estava no segundo ano de Direito, e naquela época era um sonho você entrar no Banco do Brasil, por causa que o salário era muito competitivo, era um salário que se igualava para a promotoria pública. E a concorrência era enorme, mas 100 mil candidatos, uma coisa assim, né? Naquela época não tinha Banco Central, o Banco do Brasil fazia tudo, a parte econômica, que chamava SUMOC, Superintendência da Moeda. Sim. E então, não tinha Banco Central, não tinha nada, tudo quem fazia isso era o Banco do Brasil. Então, nessa ocasião, estava no segundo ano de Direito, surgiu um concurso para o Banco do Brasil. Eu falei para esse meu amigo que nós tínhamos outros objetivos, né? Nós estávamos no segundo ano de Direito, estudando muito. Aí eu falei, vamos prestar esse concurso? Ele falou, vamos. E nós prestamos o concurso e passamos. Aí eu cheguei, o resultado, eu perguntei para ele, e aí, o que você vai fazer? Ele falou, eu não posso perder essa oportunidade. Sim. E se não dá certo o que nós temos em mente, né? Ele falou, eu não vou jogar fora. Ele falou, não vou. Eu pensei bem, eu falei também, não vou jogar fora. Aí nós separamos, ele foi para Goiás e eu fui para o Paraná. Né? Mas lá no Paraná eu fui porque eu tive a oportunidade de escolher uma cidade porque eu estava fazendo faculdade. E das que tinha faculdade era Londrina, eu fui para Londrina. O senhor transferiu a faculdade para lá? Transferi, fiz um ano lá. Depois consegui transferência para Batatais e voltei a estudar na minha antiga faculdade lá de Franca, que é a Faculdade de Direito. Mas aí houve um pouco de atrapalho, porque enquanto eu fazia fazendo um currículo em Londrina, em Franca fazia outro. Houve descontrole, sabe? Entendi. Aí eu fiquei devendo algumas e já tinha feito outras que eles iam fazer. Mas aí eu paguei. Mas aí... Deu certo. Aí eu não tive coragem de sair do banco, né? Não tive coragem. E como que era trabalhar no Banco do Brasil naquela época? Não, naquela época boa. O Banco do Brasil é uma empresa disciplinadora, enérgica, não admite mau caráter. Sim. Certo. E você tem que andar em cima da linha. Se você fizer coisa errada, você é demitido. O que o senhor fazia lá?
nessa época? Não, na época eu entrei no banco foi em 64. Aham. Eu fui com uma carteira de cobrança, né? E trabalhei lá, mas em seguida saiu a Revolução de 64, começou. E aí, como foi? Aí, nós estávamos trabalhando, o exército entrou dentro do banco com metralhadora e foi prendendo colegas, que eram esquerdistas, né? Como eles sabiam quem era esquerdista? Porque naquela época existia várias... certo, eles já tinham ficha desse pessoal. E tinha uma revista que chamava Pasquim. E quem era assinante do Pasquim era da esquerda. Né? Eles tinham todo o controle disso aí. Mas vocês ficaram sabendo da Revolução com o exército entrando no banco ou vocês já estavam sabendo antes? Não. Acontece o seguinte, tem coisa que você não sabe. Por exemplo, na véspera da Revolução de 64, o presidente era João Goulart e o do Rio Grande do Sul era o... Como é que ele chama, gente? Esqueci o nome dele, o famoso governador de lá era o Rio Grande do Sul, era o João Goulart. É o Getúlio? Não. Eu esqueci o nome dele. E eles fizeram um comício no Rio de Janeiro, no central do Brasil. E a bandeira do Brasil era a bandeira da Rússia com martelo e a foice, né? E fizeram aquela maior confusão lá no Rio de Janeiro. No dia seguinte, Brizola, agora lembrei, foi o João Goulart e o Brizola, era do Rio Grande do Sul, né? No dia seguinte, as Forças Armadas tomaram conta. Nossa. São Paulo quis resistir, o governador era Adhemar de Barros, aí não conseguiu. E aí eles tomaram o poder. Entendi. E aí logo em seguida, quanto tempo depois você viu o exército entrando lá no banco? Foi no dia seguinte. No dia seguinte? Mas e aí, e depois, o que aconteceu? Fecharam o banco, Fechou o Banco do Brasil, quase. Fechou, nós fomos dispensados. Eu voltei para frente, foi muito difícil, só com autorização nos postos para a gente abastecer combustível, né? Então parava no posto e tinha que ter uma autorização? Tinha que ter autorização, por provar que era funcionário, que estava voltando, né? E a gente ia abastecendo para chegar na cidade. E aí? Aí esperando ver o que ia dar, né? Só que mandaram a gente voltar a trabalhar, a gente voltou. Demorou isso, voltar? Acho que demorou uns 10 dias, uma coisa assim, eu não lembro direito isso aí. O período não lembro. E o que mais que mudou no momento que começou o regime militar? Não, como eu vivi todo o regime militar, foi o período de maior segurança que a gente teve no país, um período de maior progresso. A inflação era contida, não havia roubo, não havia nada. Sim. Então foi um período que, totalmente contrário ao que às vezes a mídia procura falar aí, nada disso aconteceu. A não ser aqueles que eram da esquerda, que eram líderes, que queriam implantar o regime comunista no Brasil, esses aí eles deram de cima mesmo. Alguns morreram, sim, é verdade. Mas é por causa também que, devido à resistência e o plano que eles estavam fazendo para implantar o regime comunista, que era com João Goulart e com Brizola, né? E o resto. Mas tem uma coisa, nessa época a Igreja Católica, do incrível que pareça, teve uma participação das mais ativas, que fez uma manifestação em São Paulo, que era a Marcha pela Família, que encheu a Paulista de fora a fora, lutando pela democracia, né? E embora o país tinha sido tomado pelos militares, mas a própria Igreja Católica acreditava no regime militar, né? E teve uma participação muito grande, coisa que nos últimos anos a Igreja Católica se omitiu, né? Ela não tomou participação nenhuma, não sei o motivo,
se são instruções que vieram de Roma, do Papa, não sei. Mas na época ela teve uma participação muito grande, embora eles falam que foi golpe militar. Né? Quem viveu a época não viu o golpe militar, viu que seria dado um golpe militar para implantar o regime comunista. Né? Entendi. E nessa época o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 21, 22 anos. 21, 22. Quando eu entrei no Banco do Brasil. Né? E depois, o que o senhor se lembra? Continuou trabalhando no Banco do Brasil? Eu trabalhei no Banco do Brasil e nunca fui vocacionado a ser bancário. Nunca. Mas me pagava bem, eu tive que engolir. Me aposentei, tudo que eu tenho devido ao Banco do Brasil, inclusive informação de organização de... Bom, caráter, eu já nasci com ele, né? Sim. Mas me aprimorei mais também no Banco do Brasil. Isso aí eu devo sair. E o senhor se lembra de mais coisas da vida adulta, mais ou menos dessa idade? Hobbies que o senhor tinha? Os hobbies que eu tinha e ainda continuo tendo é a música que eu gosto, né? Música, Eu gosto de assistir meu futebol. No passado eu ia no Morumbi, ia no Pacaembu, ia assistir jogo de basquete em Franca. Hoje eu não vou mais em estádio. Qual time que o senhor torce? Depende. Há 3 anos para cá eu sou corintiano, que eu ganhei todas as apostas em cima do Corinthians. Então tem que torcer para ele, né? E antes? Antes eu era muito assim, mais do lado do Palmeiras, né? Mas hoje eu não vou muito com o Palmeiras não, porque tem 2 pessoas que eu acho muito arrogantes, que é o Abel Ferreira e a Leila, né? A Leila diz assim, eu assisti uma entrevista dela esses dias, ela xingando um conselheiro lá de covarde, fracassado, você é um covarde, fracassado, porque não estava dando apoio a ela, né? E ela é muito cheia de si, muito arrogante, muito orgulhosa. Ela diz assim, porque eu ganhei 5 títulos, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui o melhor presidente do Palmeiras. Sendo que, daqui a uns anos, quem tinha ouvido falar em Leila Pereira antes do Palmeiras? Ela se promoveu no Palmeiras. Se ela é rica, deixa rica, tem milhares de pessoas no Brasil que são ricas. Não digo o tanto que ela é, mas são pessoas ricas e nem por isso são tão arrogantes assim. Então sou eu ganhei. Quem não for o Palmeiras, quem não for os jogadores, ela passa. Ela vai passar. Ela vai passar e alguém no futuro, teve a Leila Pereira, quem foi a Leila Pereira? Daqui uma novas gerações que virão, eu não sabia quem foi a Leila Pereira. Então ela só fala eu. E antigamente, como que era o futebol, né? Porque o senhor era jovem? Esses times já existiam já, né? Alguns? Todos eles existiam. Já? Todos eles. E qual time que o senhor torcia? Francana, fui adepto do time da minha cidade, né? Hoje eu nem estou conhecendo. Ainda existe, será? Existe, disputa aí a 3ª divisão da Paulista, né? Mas mesmo aqui, nós estamos falando aqui em Ribeirão Preto, hoje tem o Botafogo aqui, tem o comercial. Eu tinha cadeira cativa no comercial, onde eles fizeram o ginásio. O ginásio, o estádio. Eu tinha no centro, na linha do meio do centro, de uma cadeira cativa lá que eu comprei, que estava fazendo o estádio. Hoje se me dão, não quero. Mas o senhor torceu pro comercial? Aqui em Ribeirão torcia. Hoje pro Botafogo? Não torço para nenhum. Isso aí quem acompanha futebol sabe que o futebol do interior está quebrado, isso não existe. Por exemplo, alguns times que existem hoje aí, como o Novo Horizontino, que é uma cidade muito pequena, Mirassol, que é pequena, decolada a São José do Rio Preto, são pessoas que sustentam essas equipes aí para vender jogadores, custa a venda de um jogador é uma fortuna, uma coisa que a gente não consegue entender onde tem tanto dinheiro que dá para sustentar esse mundo de jogadores que tem
Essa semana eu li na semana passada, após o Flamengo perder para o Paris Saint-Germain lá naquela Copa Mundial, aquele Pedro do Flamengo ficou hospedado num hotel lá dos árabes. A diária era 350 mil reais a diária. Nossa. Uma coisa que não tem explicação. O cara paga 350 mil reais por uma diária. Gente do céu. Aonde entra tanto dinheiro que isso incomoda esse pessoal? E nem esse, o Memphis está no Corinthians aí. Ele está num hotel em São Paulo. Que a mensalidade dele nesse hotel é 250 mil por mês. 250 mil por mês. Então, tem dinheiro que nem água, não tem certo. E o que o senhor vê de diferente hoje que o senhor mais sente falta de como era antigamente? Na sociedade como um todo. Na educação. Educação, o senhor fala de tratar com os outros ou de estudo? Sim, na educação. Por quê? Não, na educação de estudo, essa aí não tem nem termos de comparação. Porque hoje tem faculdades aí de medicina que custa 10 mil por mês, que você prestou, você passa. Porque os outros não conseguem pagar depois e abre a brecha. Não tem bomba. Então formam péssimos profissionais, né, nesse setor. Outra coisa, eu nunca vi falar que você estuda o ano todo, não tem nota e é aprovado. Na minha época era reprovado, repetia o ano, e se tivesse bomba no segundo ano, era bajulado do colégio. Nossa. Você vai para outro lugar, mas você não continua. Você está no lugar que o outro quer estudar, né? O senhor já me falou que na sua época tinha aula de latim? Sim, latim e grego. Na escola, no fundamental? Sim, tinha aula de latim. O que mais que o senhor lembra que era diferente da educação de hoje em dia? Bom, eu não posso falar muito porque eu não frequento hoje os colégios, não sei como são, né? Aí seria... Eu estava comentando sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento. Entendi. Né? Mas era muito diferente, o pessoal era mais dado. E a segurança era um negócio fantástico. Por quê? Porque você chegar em casa a hora que queria, sair a hora que queria, ninguém te perturbava, sem assalto, sem nada. Hoje você sai de casa e não sabe se volta. Tem alguma história que o senhor se lembra engraçada de Franca, da sua juventude? Ou que o senhor viveu lá ou em algum outro lugar? Tem alguma coisa assim de juventude, de 19, 18 anos, né? Porque na minha cidade tinha um clube que chamava AIC, que era o melhor clube da cidade, né? Então, naquela época, nós inventamos de fazer um conjunto. E tinha saído aquela música de carnaval Maracangaia. Pusemos o nome de Maracangaia no conjunto. Juntamos uns 8, 10 amigos lá, vamos fazer as camisetas Maracangaia, grupo do Maracangaia, não sei o que, Arrumamos alguns instrumentos de percussão. Sim. E ensaiamos mais ou menos, mas tinha gente lá que não sabia bater nem palma. Entendendo? E botamos eles para tocar, fazer repique e tal, etc. Eu tinha mais noção das coisas, né? E formamos esse grupo. Então, surgiu o Grupo Maracangaia. E o Grupo Maracangaia, nós saímos uma noite, tinha um clube lá, no centro, que era mais assim, popular, mais de gente mais simples. E fomos visitar esse clube lá no centro. E estava lá no maior batuque, aqueles caras, tudo carnaval, etc e tal, e cantando e tal. O cara anuncia: agora nós estamos recebendo a visita
do Grupo Maracangaia. Parou todo mundo e nós subimos. Nós subimos e começou a bater nos tambores e tal, tudo fiz contrário. Falei, minha Nossa Senhora. Resumindo, Seminário Maior vai tomando pontapé na bunda. Isso é o primeiro show de vocês. Falei, para com isso aí. Quando é que vai frente sem instrumento, sem nada? Deixa tudo com as camisetas, entra lá pro salão, lá na LC, e brinca do jeito que vocês quiserem. Agora, pelo amor de Deus, fazer isso aí. Ainda quase foi massacrado lá, descendo a escada, tomando chute na bunda, tudo atoilado, tá entendendo? Que é isso? Tem mais alguma que o senhor lembra? Será que não? Qual que... agora mudando de tema. O senhor acredita em Deus? Se sim ou se não, o porquê? Não, claro que eu acredito em Deus. Sem mim nada podeis fazer, eu desci no mundo. Então, eu não esqueço das palavras dele. Sem mim nada podeis fazer. Coragem. Eu venci o mundo. Sim. Com todas as dificuldades que eu passei na minha vida, tive dificuldades nas quais eu não quero entrar. Certo? E o que me sustentou foi Deus. Entendi. Deus. Foi numa época em que eu fazia parte da Igreja Católica. Eu fui presidente do movimento famoso em Franca. Como chamava? Cursílio. E eu era muito ligado ao clero de Franca, ao bispo que gostava muito de mim. Então, eu me lembro que quando eu tive que me abrir para ele, ele só disse uma coisa para mim. Falou assim, Hernani, agora chegou a hora de você provar com a fé. Você anuncia tanto. Ele disse para mim, prova com a fé. Ele sempre me sustentou muito. Ele, infelizmente, ele mudou lá para o prédio que eu moro, né? A gente encontrava. Foi ele que fez com que eu e a Adriana casássemos na igreja que a sua mãe participou comigo, né? E foi graças a ele. Porque quando ele disse para mim que o meu casamento seria nulo, eu falei para ele, mas isso é impossível, eu tenho 4 filhos. Ele falou, e daí? Ele falou para mim, e daí? E aí ele falou, vou anular o casamento e ele falou para ela, você vai casar na igreja. Aí ela ficou entusiasmada, que uma mulher sempre sonha em casar na igreja. E a respeito dessa fase, eu não quero mexer. Claro. Mas na sua infância, o senhor sempre foi ligado à igreja? Sim, os seus pais eram? Sim, minha mãe, eu fiz primeira comunhão. Eu tenho foto pequena com Nossa Senhora, sabe? Entendi. A minha mãe saiu, eu devo muito a minha mãe. Eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, né? E tem uma coisa, os meus filhos, que é a Grazi, o Guto, a Gabriela e o Danilo, eles presenciaram muitas vezes eu falando nas igrejas de Franca. Você lembra, filha? O quê? Quando eu falava nas igrejas de Franca, eu era convidado? Eu era muito pequena. Vocês sentavam na primeira fila. Olha só. Na primeira fila. Você, o Danilo, a Mila e o Guto sentavam na primeira fila, né? Que eles me convidavam aí. E uma coisa que eu nunca falei nada para ela, e não falo para o Guto também, e aceito qualquer tipo de religião. Eu acho que precisa acreditar em Deus. Né? Eu nunca disse para nenhuma delas, ou deles, quando foram para a igreja evangélica, eu dei todo apoio. Porque o que eu plantei no coração deles foi a semente
do cristianismo. Entendi. A opção deles optarem pela igreja católica, evangélica, o espiritismo, é uma opção, porque em todas que eu já frequentei, nenhuma religião falou mal de Cristo. Pelo contrário, todos pregam o amor de Cristo. Existem dogmas. Por exemplo, a igreja católica é cheia de dogmas. A evangélica combate os dogmas. O espiritismo também, às vezes, mas todas elas falam do amor e todas as religiões falam da caridade. Uhum. Então, todas as religiões, o caminho que elas tomam é elevar o homem a Deus. Qual a coisa que o senhor acha mais importante que uma religião pode fazer pelo homem? Qual a melhor coisa que se pode encontrar em uma religião? Olha, o que se pode encontrar na religião... Que a religião pode te levar, se quiser colocar dessa forma. O que eu peço o seguinte para Deus, que eu nunca perca a fé. Entendi. Porque se eu nunca perder a fé, se eu acredito em Cristo, eu não posso, se eu não consigo fazer coisas boas, jamais vou fazer coisas ruins. A fé me faz isso. Há poucos dias eu li uma pessoa fazendo uma separação de preocupação e fé. Uhum. A preocupação, ela dizia que a preocupação vem de duas palavras, pré e ocupar. Uhum. São duas palavras. Sim, sim. A pessoa se preocupa com o que poderá acontecer. Sim. Certo? Então, estou com medo disso, estou com medo daquilo. Você está indo para São Paulo. Estou preocupado, será que vai dar certo? Não vai dar. Não. Quem tem fé não tem preocupação. Entendi. Você está entendendo? Sim, sim. Porque a fé derruba a preocupação. Nossa, muito Viu? interessante. Derruba. Então, só as pessoas preocupadas é que tem que vacilam muito na fé. Uhum. Porque se você acredita que Cristo está chamando vocês para irem para São Paulo, então vocês vão ser servos dele em São Paulo, nada, não tem que ter preocupação. Ele não vai enganar vocês. Sim. Você está entendendo? Não vai. Agora, você também não pode dar esperança para o outro lado, na preocupação que você enfraquece a fé. Entendi. À medida que você se preocupa, você fraqueja na fé. Entendi. À medida que você fala assim, isso não me derruba, isso não faz. Foi o que aconteceu comigo quando eu tive meus problemas, eu falei, isso não vai me derrubar. Isso não me derruba. Entendi. Porque a minha fé era maior. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Então, eu acho que a fé se você tem fé mesmo, tem fé, mas fé verdadeira que se coloca. Na fé, como teve vários na Idade Média, na época da Inquisição, que foram sacrificados pela Igreja Católica, pelos bispos, pelos cardeais da época, foram sacrificados dentro da Igreja Católica, e eles queriam que aqueles que foram sacrificados, como Joana d'Arc e outros, porque eles queriam que ela negasse a fé dela e as aparições que ela teve, sabe? Até na hora dela ser queimada, o bispo chegou e falou para ela, renuncia que você será salva. Ela não renunciar, pelo contrário, ela pediu a cruz de Cristo e beijou. E eles queimaram ela. Mas não negou, porque a fé dela era maior. Sim. As meninas lá de Fátima, ela não foi essa beleza que você vê. Quando elas começaram a contar lá em Portugal, e a coisa não é muito velha, das aparições de Maria para elas, a igreja toda
Inclusive, Portugal, da região, os padres foram lá para negar aquilo, que era ilusão delas. Mas não negaram. Porque a fé é mãe agora. Quer matar, mata, mas eu não vou renunciar aquilo que é uma verdade, aquilo que eu acredito. Sabe? Então, a fé, eu acho a fé o que nos sustenta é a fé. A hora que você perde a fé, aí você torna vulnerável em todos os aspectos. Você deixa de ser uma pessoa boa para se tornar uma pessoa má, uma pessoa honesta para ser uma pessoa desonesta. Enquanto você tem fé, você tem caráter, porque a fé está ligada ao seu caráter. Se você não tem fé, você pouco está importando com o seu caráter. Tanto faz. Sim. O senhor já conheceu, já viajou para vários lugares do mundo. Qual que é o seu lugar favorito? Mais impressionante? Olha, depende, né? Por exemplo, se você gosta de modernidade, Nova York é um lugar totalmente diferenciado da Europa, porque a Europa era mais conservadora, era mais histórica, né? Sim. Você vai em Roma, a primeira vez que eu fui em Roma, que eu cheguei em frente do Coliseu, eu falei, não é possível que eu estou aqui em frente, na época de Cristo. Aqui que São Paulo escapou da boca do leão. Então, tem muitas cidades bonitas. A Europa é mais histórico do que moderno, né? Sim. Então, quando você chega na França também, você vê lá o Arco do Triunfo, lá de Napoleão e a Torre Eiffel. Então, tudo é bonito. Você vai lá naquelas cidades pequenas, a Croácia, é tudo bonito. Agora, lógico, Roma é uma cidade que se destaca mais por causa dos acontecimentos bíblicos, né? Ali, o lugar dos senadores, do Vaticano, esses lugares que a gente sempre sonha em um dia estar em frente, né? Sim. E no Brasil, qual o lugar que o senhor achou mais bonito ou mais impressionante? Para mim, faz um mês que eu estava em Gramado. Gramado é fora do mundo. Gramado. Por quê? Há 4 anos em seguida que eu vou em Gramado. Porque é como quando você chega em Nova York, você chega lá no Times Square, a energia que tem aquilo lá. Você esteve lá, Grazi? Onde? Times Square em Nova York? Sim. É uma energia bonita, é lindo. Então a energia que você sente da cidade é uma energia positiva, alegre. Então, quem gosta desse tipo de energia, Nova York é fantástico. É linda, é bonita, iluminada, né? Qual foi? Você perguntou o que eu gostava mais? No Brasil. No Brasil. Agora, quando você chega em Gramado, a energia que você sente em Nova York. Entendi. Ganhou essa semana. Você viu na televisão? Não. O quê? O Natal mais bonito do mundo. Sério? Eu vi isso daí. Você viu? Nossa. Mais bonito que Estados Unidos? Mais bonito. Natal cidade que mais comemora o Natal no mundo. Que legal. A energia. Deve ser lindo. Uma hora eu quero até combinar com vocês no Natal Luz para a gente ir junto. Vamos ano que vem. Vamos no Natal Luz. Para ficar lá, eu tenho um lugar para ficar. Eu já tenho tanta amizade lá que eu fico numa região lá que o homem se tornou meu amigo, dono. Que bom. Lá encostado no centro, né? E ele tem a pousada dele lá, chama na Avenida das Hortênsias. E lá é tudo limpinho, arrumadinho, o café da manhã dele é muito bom, ele é super agradável. Nossa, ele é um amigo que eu tenho. Vamos lá. Né? Ligo lá. A primeira vez, há 4 anos atrás, eu aluguei pela Booking.
Ele falou, não, liga para mim. Aí nós passamos... Eu já levei o Gabriel da Maria Ângela lá, cada um fica no quarto lá, com tudo no quarto, né? Quarto privativo. Legal. E por ser... Olha, não existe o preço, não gosto nem de falar para as pessoas. Né? Porque nessa época agora lá, varia de 1.100, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, 4.000, depende. Onde você quer ficar por dia. Por dia. Nem fala para os outros, sabe quanto que ele cobra? Por dia? R$240. Nossa, então, 240. Cobrou do Gabriel também. E o que é o Natal Luz? É um show? É uma apresentação? A cidade é super enfeitada, com muita luz. Olha, eles vivem aqui. Entendi. Aí você vai falar, por que nasceu o Natal Luz? Foi uns 20 anos ou 30 anos atrás, Gramado só era conhecido pelo frio, na época do inverno, e às vezes chegou a nevar alguns anos lá, então a pessoa ia lá. Acabava o inverno de junho, julho, a cidade morria e eles estavam quebrados. Entendi. Não sabia o que fazer. Aí surgiu uma ideia de fazer um Natal Luz. E criou, olha, foi uma surpresa que eles tiveram. Que legal. Fez sucesso. Sucesso no mundo. Que legal. A época que eu estava lá na sua casa, lá nos Estados Unidos, que naquela noite se convidou um rapaz casado com uma espanhola. Tá lembrado? Era um brasileiro. Um brasileiro que trabalhava Era um senhor também. Ele trabalhava na embaixada. Né? Estavam lá, estavam conversando, coincidentemente nós batendo papo, né? Ela falou que, não, nós viemos do Brasil, né? Eu falei, quando? Viemos semana passada. Nós estávamos em Gramado. Eu falei, você estava em Gramado? Que dia? O período que eu estava lá, eles estavam. Nossa! E encontramos nos Estados Unidos. Olha só, coincidência. Aí, né, nós batendo papo, né? A espanhola disse assim, aquilo não é Brasil. Nossa. Eu deixei, na época que vocês estavam lá, aquilo não é Brasil. Isso é bom ou ruim, né? Hein? Isso é bom ou ruim? Então, aquilo não é Brasil, porque pela organização não tem um semáforo na cidade. Nossa. Se você chegou no lugar que atravessar, o trânsito para, se atravessa. O trânsito para. Entendi. Tem violência, não tem nada, cheio de brinquedo nas gramas, brinquedos, ninguém pega um. Entendi. Ninguém pega nada, faz nada. E Gramado é colado com Canela, colado. Canela também hoje está muito disputa entre os dois, né? Mas não está ganhando de Gramado, não, Canela. Lá tem muita coisa bonita para olhar, para participar, para ir. E agora, para finalização, vô, eu queria ouvir do senhor uma ou mais lições da vida que o senhor aprendeu. Ou com a sua experiência, ou com alguém. O quê? Lições sobre a vida que o senhor aprendeu. Isso é muito complicado falar. Uma coisa eu vou te passar para você. Ah. A gente é jovem, né? E a gente, quando é jovem, a gente não pensa... a gente não pensa na morte, na imortalidade. Principalmente quando a gente é jovem. Ah. Então, eu acho o seguinte, que a gente, o homem, tanto o homem como a mulher, né? Quando eu falo homem, eu sou os dois, né? O homem veio na Terra, eu sempre aprendi isso, quando eu era presidente do cursilho, que cada um dava a sua palestra, né? Sim. O homem foi colocado no mundo, não foi para ser escravo do mundo, foi para ser o dono do mundo e ser feliz. Sim. Tanto se é verdade ou não, quando Deus fez isso aqui, Ele colocou o homem no paraíso, para ser feliz, né? Então, dentro do seu caráter, que você vai adquirindo, procure ser feliz. Isso é o mais importante, porque
Tem uma música que você, não sei se você conhece, você procura ouvi-la. Chama Epitáfio. Você ouviu? Eu acho que o nome é familiar, mas eu não lembro Então, da sua música. procura ouvir Epitáfio, porque a música diz assim: eu poderia ter amado mais. Já ouvi. Já. Já. Eu poderia ter visto mais o sol nascer. Eu poderia ter visto mais o pôr do sol. Entendeu? Então, quando você chega numa determinada idade, você começa a refletir. O dinheiro é bom e indispensável. Indispensável, você não vive sem dinheiro. Mas tenha cuidado com ele. Porque do jeito que ele te eleva o orgulho, te eleva a vaidade, ele te derruba. Então toma cuidado. Faça dentro das normalidades aquilo que ele pode lhe proporcionar, não esquecendo nunca das reservas que você tem que ter para o fim de sua vida. Ninguém sabe, você não sabe como vai ser. Então você deve ser feliz com aquilo que você ganha, com aquilo que você é, sem esbanjar, sem ser avarento também. Pensar em só guardar e não gastar com aquilo que pode trazer prazer, que é uma viagem, que é um passeio, comer alguma coisa que você gosta. Certo? Tudo isso com equilíbrio. Então, estou te passando mais um tipo de experiência que você começa só a observar essas coisas quando você vai chegando numa determinada idade. Por exemplo, eu estou chegando no meu filho. Eu sei disso, né? Mas, graças a Deus, dentro daquilo que eu acredito, da fé que eu tenho, eu só tenho que agradecer a Deus. O dia que chegar é a hora que ele achar. Sabe? Sem lamentação nenhuma, pelo contrário. Hoje eu cheguei num ponto que eu não tenho nada que pedir a Deus. Só tenho que agradecer. Pedir não. Só agradecer. Agradeço por você, pela Sara, pela Grazi, pelo Marcelo, pelos outros filhos que eu tenho, pelos outros netos que eu tenho. Só tenho que agradecer. Então eu acho que todos nós estamos de passagem aqui no planeta. Eu costumo dizer que aqui é uma rodoviária, que uns chegam e outros partem. É verdade. Então é aquilo que eu te falei. Aproveita, seja feliz, com dignidade, com caráter. Nunca abra mão do teu caráter, porque o que eleva a pessoa não é nem sempre o dinheiro, não. O que eleva a pessoa é o caráter. Porque nós vivemos num país que está desse jeito, porque as pessoas desse país não têm caráter. Porque se eles tivessem caráter, eles não se vendiam pelo dinheiro. Não se vende pelo dinheiro. Dinheiro você trabalha e ganha mensalmente. Que seja R$100 por mês, mas é para o seu suor. E não, porque a política, eu aprendi isso há muito tempo atrás. A política é a arte de bem servir. Você entra na política para servir aqueles que precisam. E não para roubar daqueles que precisam. Entendeu? Então é isso aí que eu falo para você. Se eu puder aproveitar mais um minuto, só um último tema que eu gostaria de entrar, brevemente. O senhor falou que o senhor dava aula, palestra, eu acho, na igreja, né? Isso, nas igrejas, em cursos. Sim. O senhor, além de músico, também dá para perceber que o senhor é muito articulado com as palavras. O senhor é um comunicador, o senhor se considera um comunicador também? Não. Não. Tudo que sai de mim sai da minha naturalidade. Entendi. Do que eu sou. Sempre que eu falei, não era para fazer teatro, para fazer exibicionismo, não. Eu falo porque sempre que eu tive uma coisa quando eu tinha que falar. Quando você tiver que falar, uma outra coisa que eu te falo,
Não pega muita teologia, não. O pessoal não gosta disso. O pessoal gosta de vida, fala da vida. O que marca as pessoas é o exemplo de vida. Sim. É o que marca, é o exemplo de vida. As palavras convencem. Um bom orador vai buscar termos bonitos, as palavras marcam. Mas o que fica é o exemplo de vida. As palavras, com o tempo, elas voam. Nossa, mas aquilo que você falou da vida, quando elas te vê, elas lembram. A vida dele é isso, é essa. Entendi. Sério. Isso marca. As palavras convencem, mas o que marca é a vida. Cansei de falar para o Danilo e falei para a Grazi, em certa época. Você nem se lembra. Andar com a Bíblia debaixo do braço não significa nada. Santo Agostinho foi um playboy da época. A mãe dele rezou a vida inteira dele para se converter. Hoje ele é um santo da igreja. Porque a pessoa que não tem exemplo de vida não pode anunciar. Porque ela mata aquelas que estão seguindo. Ele destrói. Se você não tem exemplo de vida, não fala no nome de Jesus. Agora, se você tem exemplo de vida, minha filha, se tudo que você fala e faz está dentro dos ensinamentos de Cristo, aí se arrasta as pessoas para o bem. Mas se você fizer alguma coisa contra a palavra de Cristo como exemplo e chega para anunciar depois, você não acredita. Como é que você pode acreditar numa pessoa que fala uma coisa e vive outra? Não dá para acreditar. Não dá. Então você tem que ter exemplo de vida. Sim, com O certeza. dia que você abrir a boca para falar o nome dele, você vai ser o instrumento dele, a primeira coisa que você pensa, a minha vida condiz com o que eu vou falar. Se não for, não falar, não, fica quieto, fica no seu canto. Sim. Algum dos seus antepassados, ou seus pais, ou seus avós, teve alguma... exerceu alguma função de dar aula, de comunicar também, como o senhor, ou não? Não, eu saiba ninguém. Não. O senhor foi o primeiro da família? Isso aí aconteceu, você sabe por quê? Eu era muito jovem quando eu fui convidado para fazer esse movimento de cursilho, né? Eu gostei, comecei a frequentar lá com eles, e com eles assim, nas reuniões que tinham, mas eu era um zero esquerdo. Eu nunca participava, como lá na igreja de vocês, vai lá 500 pessoas, Sim. e senta lá, né? E foi indo, dizendo que eu era persistente, foi me chamando. Até me elegerem presidente do governo. Que legal. Até me elegerem. E agora para finalizar, perdão, o senhor vai falar alguma coisa? Agora para finalizar mesmo, eu queria ouvir conselhos do senhor, vou falar um tema, e aí o senhor me fala um conselho do senhor para os jovens de hoje, da minha geração. Então, primeiro, eu sei que o senhor já falou algumas coisas sobre isso, mas o primeiro tema é carreira. Qual conselho você daria para os jovens de hoje em dia? Eu acho que, eu não sei se isso aí está muito ligado a sair meu olho também na crimagem, que eu estou com isso aí. Eu não sei, por exemplo, a minha mãe foi uma mulher muito rígida. Ela foi enérgica, apanhei muito dela. Né? Mas a minha mãe fazia com que eu estudasse. Por exemplo, eu saía do ginásio, à tarde eu gostava de jogar meu futebol, né? Tinha um clube perto de casa. Eu só ia depois que estudasse, fizesse todas as lições. Tá? Ela era disciplinada. Eu hoje não vejo muito as famílias se preocupando com a educação dos filhos. Não sei, porque o mundo mudou muito. Eu não vejo. Aonde existe família, os filhos vão para frente. Aonde existe. Não é? Mas se deixa correr frouxo,
Hoje tem o perigo da droga, o perigo dos amigos. Não, experimenta, isso é bobagem. Tal. Os caras que querem vender nas escolas, dá de graça depois para você comprar. Então, o mundo hoje está um mundo muito perigoso. Na minha época, não. Existia mais uma preocupação dos pais com os filhos. Sim. Hoje parece que não está. Então, eu quando tinha, por exemplo, meus 14, 15 anos, a gente tinha grupo de amigos que a gente perguntava um para o outro assim, o que você quer ser? Ah, não, eu quero ser médico. Eu quero ser engenheiro. Ah, não, eu vou ser dentista. Eu vou ser advogado. Então, nós tínhamos um grupo de amigos que eles eram focados em alguma coisa. O jovem, então você perguntou o que você daria para o jovem. Busca um ideal, foca naquilo e vai buscar. Entendi. Você está entendendo? Vai buscar, eu quero ser isso. É difícil, mas eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou vencer. Sim. Foi isso que eu fiz. Todos os meus amigos da época são bem-sucedidos. Todos eles. Teve um fracassado? Nenhum fracassou. Porque nós tínhamos... O ser humano, quando ele é jovem, ele precisa ter o ideal. O ideal é buscar alguma coisa, ele apontar para aquilo e eu vou conseguir aquilo. Você, é difícil. Claro que é difícil. É difícil. Isso aí é fruto de você ter força de vontade. Ô pai, o senhor me ajuda aí, financia para mim, porque eu vou ser isso, eu vou conseguir. Você não acredita. Eu tenho um amigo em Franca, já é da minha idade. Ele tem um filho médico e uma menina que, desde pequena, ela andava com os livros na mão, estudando, fazendo faculdade de medicina em São Paulo, na USP. E o filho dele já trabalha hoje Eita. Lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Legal. Pô, mas é determinado. Eu encontrava com ela pequenininha, tinha 10 anos, ela comprava livro para ler. Está entendendo? Fala, não acredito, menina, 10 anos. Ela falava, não, tio, eu vou estudar, eu vou ser médica. Que legal. Tá lá. Que legal. Determinação. Tem que ser determinado. O ideal. Pessoa que não tem ideal é uma pessoa frustrada. Ah, eu não sei, não gosto de nada, não quero nada. Não, que é isso. Você tem que ter um ideal de vida. Sim. O ideal é importante. É idealizar aquilo e ir em busca. Vai dar dor de cabeça, vai. Mas você tem que buscar. Qual conselho o senhor daria para os jovens da minha geração sobre religião? Bom, eu acho que nesse ponto aí eu sou até suspeito a falar, né? Porque a minha fé supera toda essa pergunta que você me faz. Porque eu acho que o jovem... Uma vez, eu estava em São Paulo, nós estávamos jantando lá na casa da minha tia, a Dinha, e tinha 2 médicos que eram sobrinhos do marido dela, né? Eu já o conhecia, de São Paulo, foram muitas vezes em Franca, e nós estávamos conversando. Né? Mas os dois, eu sabia que eles eram materialistas. Né? Aí, eles nenhum deles acreditava em Deus. Né? Sim. Nenhum deles. Principalmente médico, né, que mexe com vida. Aí a conversa começou porque ela serviu um punhado de castanha de caju, no pires lá. Ele pegou um deles e falou assim, agora eu vou comer meu pai. Né? Eu falei, agora você vai comer seu pai? Eu vou comer meu pai. Ele virou assim para mim, pensando que eu era um ignorante, você não conhece a lei de Lavoisier? Eu falei, conheci. E no mundo nada se perde, tudo se transforma. Né? Eu falei para ele, a lei de Lavoisier é essa, no mundo nada se perde, se transforma. Então meu pai transformou isso aí. Né? Eu falei, legal. Então seu pai, hoje você está com seu pai, com a castanha. O outro é isso mesmo, pô. Isso aí é a invenção do homem, Deus, né? Então, né, eu peguei e falei, por exemplo, mas
Isso é tudo invenção de Deus, a vida. Então, quem dá não é Deus, não. A vida quem dá é o homem. Falei, então, interessante, né? Eu falei, eu nunca vi falar que o homem fez uma semente de feijão. Eu nunca vi falar que o homem fez uma semente de milho. Né? E comecei a falar assim, né? Como é o homem que dá vida? Me fala qual homem que vocês sabem aí que fez semente de feijão, semente de milho, fez semente de alguma coisa. Esse cara não quer, né? Não, mas não fez, ainda não fez não, mas vai fazer. Para mim assim, não vai fazer. Então, negar a existência de Deus, eu acho o seguinte, não adianta você também ficar essa coisa acontece comigo, por que, Senhor, comigo? Por que, Senhor, com aquilo? Por que, Senhor, comigo? Não, espera aí. Deus te dá o livre-arbítrio. Você tem consciência. Tudo que você faz de errado, você pode. Se você não pode uma árvore boa dar maus frutos, nenhuma árvore má dá bons frutos. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta o bem, você vai receber o bem. Se você planta o ódio, o mal, ninguém vai te abrir, te abraçar e te beijar. Não. Então, por isso nós temos nosso livre-arbítrio. Sim. Nós temos. Então você sabe decidir o que é certo e o que é errado. O que é bom, não. E Deus não interfere nisso aí. Sim, entendi. Interfere, porque se Deus interferir no livre-arbítrio do homem, ele tira a nossa liberdade. Sim. Deus sabe quando eu vou embora? Claro que sabe. Sim. Sabe você, sabe ela, sabe, ele sabe. Entendeu? Quando nós vamos embora. Ele sabe, vai acontecer por morte natural, que o organismo vai aguentar mais, um acidente, alguma coisa, não sei. E assim somos todos nós. Ele sabe, vai acontecer. Entendeu? Mas, se ele interferir no nosso livre-arbítrio, então a gente deixa correr frouxo. Não adianta. Eu vou ser sempre um miserável. Tá entendendo? Entendi. Eu nunca vou dar certo na vida. Entendi. Tá entendendo? Então, não. A sua vida você constrói. Por bem ou por mal. Usando o seu livre-arbítrio. Sim. Né? Então, o que eu vou falar para o Jó? Sem Deus nada podeis fazer. Sem mim, não é palavra, não é minhas palavras. Se eu chegar no auditório lá e falar assim, sem mim nada podeis fazer. Eu venci o mundo. É uma coisa. Se eu chegar e falar, essas são palavras de Cristo. Se vocês quiserem acreditar, acreditam. Não acreditam em mim, não. É outra coisa. Outra coisa. Né? Acredita em mim. As palavras de Cristo são essas. Eu venci o mundo. Sem mim, nada podeis fazer. Coragem. Sim. Eu ressuscitei. Eu ressuscitei Lázaro. Certo? Eu cuidei de leprosos. Fiz os coxos andarem. Eu fiz os cegos enxergarem. Mas ele que falou, não fui eu, não. Agora, se vocês querem acreditar nele, acreditam. Estou falando as palavras dele. Sim. Então, o que é indispensável para o jovem é que eles acreditam. É tão fácil. Manda fazer as coisas que ele fez. É uma coisa tão misteriosa a vida. A vida é o mistério de Deus. Como é que dá a vida? A natureza perfeita. Os frutos, os pássaros. Já existe até uma nova explicação aí de um submundo que são dos animais. Não sei. Né? Existe uma progressão, uma escala aí dos animais, cachorro, cavalo, vaca. Isso aí. E que conselho que o senhor daria sobre amor? Essa aí é um dos mais complicados que tem. O verdadeiro amor é o seguinte, o amor
na sua face é o amor da paixão, do sexo, sabe? Esse amor é perigoso, porque o verdadeiro amor, a paixão, depois de uns 5, 6 anos de convivência com a pessoa, é que diminui. Isso é normal em todos os casais, diminui. Quanto mais tempo você vive com a pessoa, mais diminui o sexo. Diminui. Parece que é uma coisa tão certa, porque é uma coisa de Deus. Os animais são assim, que aquela paixão faz você arrumar filhos. Está entendendo? Mas com o decorrer do tempo, você pode trocar de 500 mulheres, de 500 homens, e vice-versa. Depois de um determinado tempo, isso aí diminui. Diminui. Então, é o que, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles morreram juntos. Né? Uma tia minha, me lembro, todos, dos nossos parentes, quase todos morreram juntos. Morreram juntos. Então, o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, né, é aquele de companheirismo que nasce. Sua mãe deve estar com uns... Quantos anos você tem? 22. Sua mãe deve estar com uns 23, 24 anos de casamento. Quantos anos você tem de casada, Grazi? 25. 25, 25 anos. Uhum. É diferente quando eles casaram. Uhum. Não vou fazer as perguntas para ela, ela sabe. É diferente. E... Agora, aí nasceu o verdadeiro amor. Nasceu. O verdadeiro amor é o verdadeiro amor do companheirismo, independente do sexo. Eu estou casado com a Adriana para 36 anos. É muita coisa. Entendeu? É o amor de companheirismo. Então, o verdadeiro amor, é uma frase que o papai resume isso aí. O verdadeiro amor é aquele. Eu não faço o que quero, mas faço o que o outro precisa. Entendi. Muito bom. Muito bom. Essa é a frase que resume. Eu não faço o que quero, mas faço o que o outro precisa. Então, você renuncia para fazer aquilo que o outro quer. Entendi. Muito bom. Tá? Como que eu só tenho mais 2 perguntas. Como que o senhor se definiria? Eu me defino como uma pessoa que passou aqui pelo planeta, né? Muito agraciado por Deus, abençoado por Ele. Né? Às vezes eu me vejo assim, eu poderia ter feito mais, entendeu? Mas por causa da juventude, que a gente não pensa como pensa no final da vida, mas poderia ter, tive 2 convites para entrar na política, não quis entrar. Poderia ter entrado. Né? Por que você não quis entrar? Não quis entrar. Isso. Não, eu fui até muito delicado, que era um médico que me incomodou, falei, não, doutor, eu sou honesto, falei, falei, que delicadeza. Que delicadeza. Então, mas eu poderia ter entrado, sim, mas às vezes fico pensando, pela minha pouca idade, será que eu não me corromperia? Né? Então, é uma coisa que você fica pensando. Hoje eu tenho uma maturidade de anos vividos, de análise. Então, eu com 25, 27, 28 anos, eu não sei como eu me comportaria, né? Entendi. Poderia ser seduzido, talvez. Mas eu não tenho queixa nenhuma, não.
feliz pela minha passagem aqui, né? Tem uma coisa na minha mente, que eu acredito nas palavras de Cristo, na casa do meu pai, tem várias moradas. Espero que ele me dá um cantinho numa das moradas dele lá. É só. E a última pergunta, o que é a vida? O que é a vida? Eu tinha um amigo quando eu estudava no ginásio, né? Ele era ateu. Não serve para mim, não. Mas a gente começava, ele era super inteligente. Mas naquela época a gente já fazia muita filosofia de vida, sabe? Então, como ele era ateu, ele dizia o seguinte, ele ainda dizia, e ele morreu de acidente, morreu quando éramos alunos, morreu de acidente. Ele dizia assim, ele ser materialista, a vida é a prova da não existência. A vida é a prova da não existência. E completava. No mundo nada existe. Você vê a profundidade do pensamento dele. A vida é a prova da não existência. No mundo nada existe. Não. Você perguntou o que eu acho da vida? Acho que a vida é uma oportunidade que Deus nos dá. Aí pode envolver outro tipo de religião, que vocês talvez não aceitem. Mas eu também acredito nisso aí. É uma oportunidade a mais que nos é dada para a gente pregar o amor aqui. Ser honesto, né? Ser feliz e fazer o mínimo possível, mas fazer para que os outros sejam felizes. A vida é essa oportunidade que nós temos, que tem muitas religiões que dizem que esse século nosso aí é um dos últimos séculos, porque é a oportunidade que está sendo dada a muitos que estão vindo nesse mundo hoje, daqueles que foram verdadeiros cruéis no passado. Entendi. Né? Muitos farão isso. Então, que eles estão, por isso que o mundo está cada vez pior, de crueldade, de maldade, que eles estão tendo as últimas oportunidades. Né? Entendi. Se vão fazer o bem, não, cada um vai responder pelos seus atos. Né? Ok? É isso aí, obrigado por participar. Eu amo o senhor. E é isso. Fica com Deus. É isso aí. Uau.